Paz Senhor, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a inteligência contra a sabedoria. Hoje a nossa reflexão vai ser baseada em Provérbios 9:10, que diz: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Para a gente entender, para a gente começar bem, a gente precisa entender por que a gente está colocando a inteligência contra a sabedoria. E para isso eu preciso usar um exemplo muito conhecido por vocês, que é o exemplo de Davi. Todo mundo conhece a história de Davi como um homem segundo o coração de Deus, mas vale lembrar um episódio onde Davi usou a inteligência dele para a própria destruição dele, que é o episódio de Davi com Betseba. Davi, estando em seu terraço, viu Betseba, mulher de Urias, se banhando e, depois de desejá-la, chamou para o palácio, onde eles cometeram o adultério e pecaram contra o Senhor. Davi, então, usa a inteligência dele e organiza um plano onde ele não tivesse que assumir a culpa do ato que ele tinha cometido, onde o erro não caísse sobre ele. E o plano de Davi foi convidar Urias, marido de Betseba, para vir da guerra para ter uma tarde com ele. Então Davi come e bebe com Urias e depois dispensa, na esperança de que Urias iria até a sua mulher e teria relações com ela, e então assumisse a responsabilidade pelo bebê. Mas a gente sabe que esse plano não dá certo. No final, Urias decide ficar na guarda do palácio e não volta para casa em respeito aos irmãos que ainda estão em batalha. Então Davi novamente usa a inteligência dele e pede para que Urias fique mais uma tarde. Nessa tarde, Davi embebeda Urias e novamente o dispensa na esperança com que ele encontrasse sua mulher. Mas nós sabemos que isso não acontece. Então Davi, como parte de seu plano, pede para Joabe que colocasse Urias na frente da linha de batalha. Então Urias é morto. Davi, por sua vez, toma Betseba para si como sua esposa e então encobre o adultério que havia cometido. O que a gente vê aqui é uma demonstração clara da inteligência de Davi. Por mais que esse plano seja horrível e diabólico, nós podemos perceber que é muito bem arquitetado e muito inteligente. A inteligência, assim como o raciocínio e a habilidade de comunicar, é uma das características que Deus deu para o homem de sua própria natureza. Mas o que torna essa habilidade tão destrutiva é que o homem, sabendo e tendo conhecimento dessas habilidades, deturpou ela para o seu próprio bem. E dentro do seu coração enganoso, que deseja o mal, torna a inteligência e o raciocínio algo que alimenta e que possibilita o alimento da nossa carne. Mas esse é somente um ponto da nossa reflexão. O próximo ponto da nossa reflexão é a sabedoria. E não tem como a gente falar de sabedoria sem falar da história de Salomão. A Bíblia conta que Salomão era um homem sábio. E mesmo antes de pedir sabedoria a Deus, nós conseguimos ver que Salomão é sábio. Como? Salomão tinha tanta sabedoria que ele reconheceu, quando ele estava na frente de Deus e teve a oportunidade de pedir alguma coisa, de que ele precisava para a vida dele e para o reinado dele era ser um homem sábio. Então, antes da gente falar sobre a vida de Salomão depois de pedir sabedoria para Deus, vamos falar sobre o que levou Salomão a ser um homem sábio. Em 1 Reis 3:3, a Bíblia nos diz: Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. A gente vê que Davi, como homem segundo o coração de Deus, ensinou seu filho a ser sábio. Ele ensinou seu filho a amar a Deus em primeiro lugar. E nós vemos que isso traz para Salomão uma grande bênção de sabedoria, uma sabedoria por herança. E esse é um dos pontos para a nossa vida também, porque nós também temos a oportunidade de possuir sabedoria pelo nosso Pai. E a Bíblia vai nos dizer que os que buscam, encontram, e os que pedem, recebem, e que Deus, sendo um bom Pai, sabe dar bons presentes para os seus filhos.
E isso nos traz à memória que nós também temos a possibilidade de ter sabedoria por herança. E isso é incrível, porque a sabedoria é de extrema importância para a nossa vida com Deus. Mas a gente vai chegar nesse ponto. O próximo ponto é: o que a inteligência e a falta de sabedoria tem causado na nossa sociedade, o que tem causado nos nossos dias. A gente está vendo por aí pessoas cheias de inteligências, pessoas com muito conhecimento sobre diversas coisas. A gente percebe que as pessoas cheias de conhecimento, cheias de inteligência, estão cada vez mais cheias de si mesmo e cada vez mais aparentes nos nossos dias. A gente consegue ver claramente que a falta de sabedoria tem deixado com que os conceitos sejam deturpados, com que as ideias do que era certo e do que era errado estejam de ponta cabeça. A gente percebe que o conhecimento humano, o conhecimento que mesmo sendo dado por Deus, que o ser humano tomou para si e com a sua natureza pecaminosa deturpou, tem levado a gente para cada vez mais longe de Deus. E a gente tem caminhado para um lugar onde tudo isso é normal. E é aí que entra a sabedoria. Porque a sabedoria não é como a inteligência que é nossa, como a inteligência que a gente toma para si. Porque a sabedoria começa com temor a Deus. Se a gente teme a Deus em primeiro lugar, não importa quantas coisas do mundo a gente conheça, não importa quantos conceitos a gente veja sendo deturpado, a gente sabe que o que permanece é a vontade de Deus. E assim a gente chega na parte crucial dessa história. A gente viu que Davi foi um homem que usou a inteligência dele para pecar e usou a inteligência dele para a própria destruição. Mas depois a gente vê Davi sendo um homem que ensina Salomão a ser uma pessoa sábia, a pedir sabedoria a Deus. Então, o que acontece nesse intervalo de tempo? O que acontece nesse intervalo de tempo é uma das decisões mais importantes para a história de Davi. Quando ele reconhece o seu erro, quando ele abandona a inteligência dele e não tenta esconder ou negar o que ele fez de errado, mas ele se arrepende e se humilha e se prostra a Deus. E se firma de uma vez por todas como um homem segundo o coração de Deus. Davi se torna sábio a reconhecer quem Deus era, a reconhecer que o amor e o temor a Deus eram prioridade na vida dele. E isso muda toda a história dele. Muda toda a história dele, muda a história de Salomão e promete que o filho de Davi reinaria para sempre. E graças a essa promessa nós temos Jesus. Então, o que toda essa reflexão quer dizer para nós? O que eu quero dizer para vocês é que o amor a Deus e o temor a Deus são a base para uma vida íntegra, uma vida próspera e uma vida com Deus firme. O que torna o homem digno e o que faz o homem crescer é ele saber que a sabedoria é essencial para a vida dele. E é isso que eu quero deixar para vocês nesse dia. Escolha a sabedoria. Que Deus abençoe todos e até a próxima.